Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu tenho feito alguns vídeos falando sobre o inconsciente, que é também a nossa criança interior, como que ele guarda todas as nossas memórias, sentimentos, sensações, emoções, e como que quando nós temos memórias e sentimentos que são traumáticos, que são memórias que são tristes, como que isto programa a nossa realidade de uma forma negativa. Como que estes traumas e como que esses pensamentos, essas sensações que estão gravados no nosso inconsciente fazem para modular a realidade que existe, aquilo que nós vivemos. E devido a isso, eu também fiz alguns vídeos falando sobre técnicas que nós podemos utilizar para limpeza e ressignificação dessas memórias que tem no nosso inconsciente. E dessa forma, fazendo com que a gente possa produzir uma realidade mais positiva, uma realidade que seja mais benéfica para nós. Hoje eu quero falar de uma técnica que se chama EFT. Mas antes de falar do EFT, eu quero falar para vocês de outra técnica que é o TFT. O TFT foi criado por um americano que é psicólogo, que se chama Roger Callahan. Esse Roger Callahan criou essa técnica TFT a partir de um tratamento que ele estava desenvolvendo com uma paciente dele que tinha um trauma, que ela não conseguia entrar em nenhum tipo de água, ela morria de medo de água. Por exemplo, de piscina, de chuva, ela tinha um trauma de infância que provocou nela, então, essa fobia de água. E ele tratou dessa paciente por muitos anos e não conseguiu curar essa paciente deste trauma. Mas como ele também percebeu nela alguns sintomas físicos, no caso dela, ela sentia assim um mal-estar no estômago toda vez que ela fazia algumas terapias com ele, algumas sessões de terapia com ele, onde ela remetia a estas emoções de medo, ela também sentia um mal-estar no estômago. E ele também estudava medicina chinesa, ele estudava acupuntura e ele sabia que existem meridianos no nosso corpo por onde circulam a nossa energia. Esta energia que pode ser chamada, de acordo com as tradições, de Chi, de Prana, de Ki, e que é a energia vital, a energia que nos dá a vida. Esta energia circula através de canais que estão no entorno do nosso corpo físico, formando um corpo energético. E essas energias, se interrompidas, quando elas têm uma espécie assim de nódulo, elas provocam também mal-estar e desequilíbrio no nosso corpo físico. Então, o nosso desequilíbrio, ele nasce primeiramente no nosso corpo emocional, no nosso corpo energético, e em seguida ele se manifesta no nosso corpo físico. Então, este psicólogo criou essa técnica que se chama TFT. E ele utilizou essa técnica a partir desta experiência que ele teve com essa paciente, porque ele tocou em determinados pontos que estavam correlacionados com o estômago, aquela sensação que ela teve no estômago, e esta paciente ficou curada daquele trauma que ela tinha de água. E no dia que ele descobriu que ela havia sido curada, ele levou ela até uma piscina que tinha lá na casa dele. Ela colocou o pé na piscina sem nenhum medo e a partir daí nunca mais ela sentiu medo de água. E isso então fez com que ele começasse a estudar pontos desses meridianos onde circula a energia vital do nosso corpo e começou a criar vários logaritmos. Ou seja, várias combinações de toques, onde ele trabalhava em cada sequência de toques alguma questão física que a pessoa apresenta, ou alguma questão emocional. Vou dar um exemplo: a fobia de água que a paciente dele sentia, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma ansiedade, um medo,
uma angústia, tudo isso pode ser tratado através dessa técnica. Então ele começou inclusive a dar cursos sobre o TFT. E foi num desses cursos que um dos alunos dele, chamado Gary Crate, ele é engenheiro, ambos esses que eu estou citando aqui são americanos. O Gary Crate, ele resolveu simplificar a técnica do TFT, uma vez que o TFT trabalha com sequências, cada uma programada para um tipo de sensação, de mal-estar ou de questão que tem que ser resolvida. São várias sequências e ele achou um pouco complicado aquele monte de sequências para trabalhar todas essas questões. Resolveu criar uma sequência única, onde pode ser trabalhado qualquer questão. Uma sequência, vamos dizer assim, genérica, que pode ser trabalhada qualquer questão que esteja incomodando a você, a mim. E essa técnica, o EFT, que tem o significado Emotional Freedom Techniques, que quer dizer técnica de liberação de emoções, ela passou então a ser utilizada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, vários terapeutas trabalham com esta técnica para a liberação de emoções. Por que eu estou falando para vocês do EFT? Porque eu experimentei o EFT, principalmente assim no início da minha busca. Eu já contei para vocês que eu passei por um momento assim de muitas crises, onde eu tive vários problemas e eu procurei então meios de me curar. E um desses meios que eu encontrei, na verdade foi o primeiro deles, foi o EFT, que me foi apresentado por um amigo meu que trabalha como terapeuta de EFT. Ele então me ensinou a fazer o EFT e eu comecei a aplicar o EFT em mim, porque esta técnica pode ser feita auto-aplicável, você mesmo fazer em você. E ela é altamente eficiente, gente. Para mim, assim, foi até espantoso o efeito que o EFT é capaz de produzir nas questões que a gente apresenta. Então, por exemplo, se você está numa crise de ansiedade e aquilo ali está te trazendo um mal-estar e você não sabe como lidar com aquela situação naquele momento, o EFT é uma excelente ferramenta para você trabalhar com esta questão. Pode-se trabalhar qualquer coisa com EFT. Desde questões emocionais a questões físicas, como por exemplo uma dor de cabeça, uma dor na coluna, sabe? Um mal-estar que você esteja sentindo. E você pode fazer isso dentro da sua casa, na sua comodidade, a qualquer momento que você precisar, como se você tivesse ali dentro, então, de você mesmo, uma farmacinha que você pudesse lançar mão para poder curar os seus mal-estar, principalmente aqueles emocionais. E agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o EFT e vou tentar fazer aqui uma rodada de EFT para vocês entenderem como é que se faz o EFT. O EFT trabalha com duas coisas conjugadas. São tappings, ou seja, toques em partes do corpo da gente, onde circulam essas energias, conforme eu falei para vocês, onde estão os meridianos de energia do nosso corpo, com palavras que a gente vai falando, que são a base da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando de Programação Neurolinguística, onde você vai então fazer em você esses toques e vai falando palavras que vão ajudar a liberar aquelas emoções. Eu vou fazer aqui explicando para vocês. Os pontos onde a gente toca são 9 e eu vou ensinar para vocês quais são eles e depois vou fazer uma rodada exemplificando como é que podemos tratar as questões nossas com EFT. Então, olha só, começamos por este ponto aqui, ó, que é o ponto que é chamado de ponto do karatê. Então, é este pontinho aqui. Você pode escolher o lado do corpo que você quer utilizar. Então, por exemplo, podemos fazer só aqui do lado esquerdo, ou podemos fazer aqui do lado direito. Aí a gente vai escolher e vai dar sequência somente nesse lado. Eu vou fazer aqui deste lado para vocês entenderem. Então, o ponto do karatê, o ponto aqui, o alto da cabeça, bem no meio do alto da sua cabeça, o ponto aqui entre as suas sobrancelhas, o ponto do lado do olho
mas é aqui em cima desse ossinho que tem aqui. Outro ponto é aqui dentro, entre o seu nariz aqui e a sua face, bem nesse ossinho aqui. O ponto entre o seu nariz e o seu lábio, ó. O ponto abaixo do seu lábio, entre o lábio e o queixo. O ponto aqui, ó, abaixo da sua clavícula, bem nesse ossinho aqui, abaixo da sua clavícula. E o ponto aqui, abaixo da sua axila, uns 4 dedos abaixo da sua axila. Esses pontos, então, você vai tocar enquanto você vai falar determinadas coisas que vão te ajudar a liberar aquela emoção. Então, vou dar um exemplo prático agora para vocês entenderem. Supondo que hoje eu amanheci muito ansiosa, porque eu tive um problema no meu trabalho. E isso não tá me deixando nem dormir, gente, isso tá me deixando ansiosa demais. E eu tô aqui cheia de travas, tô travada, eu tô sentindo assim um travamento aqui no pescoço, um travamento na minha coluna. Isso tá me incomodando muito. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma rodada de EFT que vai me ajudar a liberar essas emoções, liberar essas sensações que estão no meu corpo. A primeira coisa que eu faço é prestar bastante atenção nesses sintomas que eu estou sentindo, prestar atenção nisso e dar uma nota de 0 a 10. Qual é o grau de intensidade que isso está me incomodando? Qual o grau de 0 a 10 que eu estou sentindo de ansiedade? E aí eu presto atenção nisso e dou essa nota. Então vamos supor que eu estou sentindo de 0 a 10, 8 de incômodo. Está muito incômodo para mim, está muito difícil para mim essa ansiedade que eu estou sentindo agora. Então tá, eu já identifiquei o que eu estou sentindo, já identifiquei a intensidade que eu estou sentindo e agora eu presto atenção nisso. Respiro, sinto e vou começar o EFT fazendo os toques. Primeiramente eu vou fazer 3 rodadas batendo aqui no meu ponto do karatê. Vai ser só uma vez que eu vou fazer isso, depois eu vou rodar pelo corpo fazendo os outros toques e vou falar frases que vão me ajudar a mergulhar nessa sensação, a mergulhar nesses sentimentos que eu estou aqui agora ligados à minha ansiedade. Lembrando, gente, que isso é um exemplo, tá? Do que pode ser feito e pode ser feito com qualquer situação da sua vida, qualquer uma. Então vamos lá. Ainda que eu esteja sentindo esta ansiedade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. 3 vezes. Ainda que eu esteja sentindo esta ansiedade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda que eu esteja sentindo esta ansiedade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Esta ansiedade que eu estou sentindo, isso me trava o pescoço, isso me deixa com a coluna doendo. Eu estou me sentindo muito ansiosa hoje, porque eu tive um problema no meu trabalho. Nossa, isso me deixou muito chateada. Isso nem me deixou dormir ontem à noite, eu fiquei muito mal. Essa ansiedade tá me tirando hoje até a alegria de ser. Nossa, hoje eu estou me sentindo muito ansiosa. Essa ansiedade está me deixando muito mal. E eu quero que isso se dissipe, eu quero acabar com essa ansiedade. Eu não quero sentir essa sensação mais. Eu quero diminuir aqui esse travamento que eu estou na minha coluna. O meu pescoço está tenso demais. Eu quero diminuir essa sensação em mim. Eu quero ficar bem. Eu quero que tudo isso passe. Eu quero melhorar. Isso, gente, um exemplo do que eu dei, do que você pode falar. Pode falar espontaneamente aquilo que vier em você. Como se você estivesse diante de um espelho, falando consigo mesmo, narrando as coisas que te aconteceram. Você pode contar a história do que aconteceu com você, que te levou a ter essa sensação. Pode contar para você mesmo, como se você fosse o seu próprio terapeuta. Você vai fazer isso quantas vezes você precisar. Então, se você fez um ciclo aqui de 2 ou 3 rodadas, para um pouco, respira e agora perceba o quanto que aquela ansiedade que você estava sentindo anteriormente, agora ela está. Eu disse que era 8. Provavelmente você já vai sentir assim uma diminuição imediata. Pode ser que até zere nas primeiras rodadas, mas com certeza não vai ser mais 8. Pode ser que tenha passado a ser 5, 3.
E aí você pode fazer mais uma rodada, começando do mesmo jeito que você começou a primeira. Ainda que eu esteja sentindo essa ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que hoje eu tenha amanhecido ansiosa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu esteja sentindo essa ansiedade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E continue você fazendo essa rodada. Eu sinto que está diminuindo essa ansiedade. Eu sinto que eu já sou capaz até de me movimentar mais levemente. A minha coluna já está mais solta. O meu pescoço já está mais solto. Eu sinto que aquele incômodo que eu tinha hoje já me diminuiu demais. E eu sinto que isto já está passando, que eu já estou ficando bem melhor. Esta ansiedade que eu estava sentindo, que era 8, agora já quase zerou. Eu quase já não estou sentindo isso mais. E eu percebo que eu estou bem melhor, inclusive nas minhas emoções. Eu sinto que a minha emoção já está muito mais leve. Eu sinto que eu consigo ficar mais tranquila em relação ao que aconteceu comigo no trabalho. O que aconteceu ontem já não tem mais aquele peso que estava tendo para mim até o momento. Eu estou mais leve, mais tranquila. E eu sinto que estou bem melhor. Gente, quantas vezes você achar necessário fazer, você faça, mas você vai perceber que rapidamente a sensação que você tinha vai se dissipar. Não é passe de mágica, é combinação de pontos de acupuntura com PNL, como eu falei para vocês. Isso chama acupuntura sem agulha. É muito eficiente, eu já usei várias vezes e ainda uso até hoje quando eu preciso assim de algo que me ajude a aliviar as minhas emoções. E eu faço isso com muita frequência e aconselho a vocês que usem, porque é muito eficiente. Vai te ajudar a controlar, a ter controle sobre as suas emoções. Isso vai te ajudar a se educar emocionalmente. E é uma ferramenta muito simples que pode ser utilizada por qualquer um, em qualquer lugar. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o EFT. Eu vou fazer depois uma entrevista com um amigo meu que faz a terapia de EFT, para que ele dê mais detalhes para a gente sobre essa terapia. Mas se você quiser praticar isso em casa, é simples e fácil. Grave estes pontos que eu falei para vocês e experimente fazer para alguma situação que você está, talvez agora mesmo você está aí com alguma situação te incomodando, pegue e faça para você ver. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a gerenciar as suas emoções. Espero que tenha sido útil para vocês o vídeo que eu gravei hoje. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.